Tomai cuidado com meu espírito. Respondei-me. Quando a dor e a tristeza libertinas me oprimem a cabeça e o coração, a música de notas argentinas? Por que notas argentinas? Por que música de notas argentinas? Que dizeis a isso? Boa noite, Samuel. Por que a prata tem um som tão agradável? Por que os músicos tocam para adquirir prata? Tio, Togo, só tem que ler isso. É melhor o senhor ler antes de eu falar qualquer coisa, então... O que é isso? É um diário que eu achei lá em casa. Um diário do vô. Vou explicar a vós. A música de notas argentinas significa que os músicos quase não enxergavam ouro em suas notas. A música de notas argentinas, em seu poder, me deixam... outra vez sã. O que você quer? Eu ia perguntar se tá tudo bem, mas qualquer coisa que eu disser... Você quer perdão, Thales? Você quer tirar o peso da consciência? Você quer ouvir que não foi culpa sua, é isso? Não. Olha, eu não sei o que eu quero. Eu vim aqui sim pra pedir perdão, mas... eu sei que isso não vai mudar porra nenhuma. Posso me jogar no chão, pedir desculpa 1000 vezes. Eu sei que não vai mudar porra nenhuma. Mas você não acha que não dói em mim saber que eu botei você nessa situação? Que situação, Thales? Que situação? Você sabe quantos anos eu tenho? Você sabe quanto tempo que eu vou perder em cima dessa porra? Isso muda minha rotina, muda meus planos, muda meu futuro. Muda tudo, caralho. Eu sei. Você não sabe porra nenhuma. Porra nenhuma! Porque não é você que tá em cima da porra dessa cadeira. Você pode levantar, você pode correr a hora que você quiser. Não precisa se preocupar se tem uma rampa pra você entrar, se tem uma porta com espaço pra você passar com a cadeira. Eu sei. Isso é o que todo mundo fala, Thales. Você não sabe porra nenhuma. Perdão é só teoria, Thales. Na prática é tudo diferente. Eu não espero que você me perdoe. É sério. Porque eu nunca vou conseguir me perdoar. Mal consigo me olhar no espelho de manhã. A cidade inteira me vê que nem um babaca, idiota, inconsequente, mas... agora eu sei que minhas atitudes têm consequências. E eu sei que tem certas coisas que eu sei que eu não vou conseguir mudar. Que eu não controlo. Mas tem alguma coisa que eu posso tentar. E eu quero fazer alguma coisa por você, Samuel. Eu tenho que fazer alguma coisa por você. Eu senti muita raiva de você, Thales. E ainda sinto, velho. Mas eu tô trabalhando nisso. Deixar o passado de lado. Isso aqui é um mundo novo pra mim. E eu tô conhecendo ele agora. Eu vou te perdoar. Mas aos poucos. Não posso pedir mais que isso. Será que eles já se mataram? Eu acho que não. Eu sei que o Samuel tem muito mais vezes do que o Ramon. E o Thales pode ser o cara mais marrento do mundo, mas ele tem um bom coração. Não sei, sabe? Aconteceu tanta coisa. Parece que foi há uma década, né? Mas pensa, olha que legal.
Parece um final de novela. Tem até um pouco de emoção. Quando meu pai morreu, eu era muito criança. Eu me lembro de estar com seu pai pela casa. E a gente ficava inventando teorias, filosofando sobre quem era ele, mas nenhum cara sabia quem ele era. A gente fingia um pro outro só pra dizer que conhecia ele. Teve uma vez, eu tinha uns 13 anos, nós fomos na cachoeira, já mandar. O cara tirou a camiseta e eu vi uma cicatriz nas costas dele. Eu perguntei o que era aquilo. E ele disse que era a marca de uma fivela. Eu perguntei por que daquela surra tão violenta que ele me disse. Era só porque ele tava colhendo flores. Você tem noção disso? Flores. E ele sempre dizia que... Ele falava, Paulo, o papai nunca quis a gente, o papai nunca quis. E agora eu sei que meu pai nunca me quis. Paulo, seu pai tem super orgulho de você, Paulo. Para com isso. Te bebe essa água. Bebe ela. Ele nunca teve escolha. Paulo, imagina só se hoje a gente ainda tem medo de andar de mão dada na rua. Imagina viver sabendo que o Alex só tá no quarto ao lado. A única coisa que eu não quero mais é sentir medo. Eu também não quero que você sinta esse medo. Porque a gente luta todo dia pra isso. A intolerância quer acabar com tudo que é diferente, tudo que é novo. E a gente não tem que ter medo disso, não. Exatamente. Ninguém tem que ter medo de ser pintosa e afrontosa. O senhor acha que eu tenho que mostrar isso pro meu pai? É óbvio. Mas se o senhor conhece ele, se ele reage mal, se ele, sei lá... Seu pai é adulto, Ramon. Ele é responsável pelos atos dele. Você não tem que esconder. Obrigado pela carona, tá? De nada. Eu sei que você não gosta de rótulos nem nada, mas sei lá, pelo menos o de melhor chofer eu podia ganhar, né? Imagina, como assim? Imagina, eu não ia contratar um chofer formado em medicina. Ah, além do que, gente com um diploma me dá uma coceira. Não, anti-elitista você, hein? É por isso que você tá me evitando? Você quer falar disso? Olha, não é que a gente não se entenda bem, a gente se gosta, sabe? A gente se diverte, a gente dá risada, mas quando a gente estabelece um rótulo, a gente tem que ficar cumprindo com uma série de coisas, sabe? Já entendi. Você é o pessimista dos relacionamentos. Não. Olha, não quero que você pense que eu tô tentando encontrar algum jeito de te dizer não, tá? Tenho muita coisa pra resolver agora. Essas coisas vão o quê? Atrapalhar a gente? Depois a gente fala, tá? Ó. Pensa nisso. Tá, vou pensar, eu juro. E o relógio?
A última vez que eu vi, o Ramon tinha usado pra correr. Deve estar lá no quarto dele. Sabia disso? Você sabia disso? Você sabia disso? Sabia. Não me falou nada, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Carlos, onde você vai? Liga, Ramon! Sueli. Oi, Dona Valéria. Você viu o Thales? Ele saiu, Dona Valéria. Levou a namoradinha dele lá, pra sei lá pra onde. Eu gosto daquela menina, viu? Ai, Dona Valéria, não gosto, não. Por quê? Ai, menina nojenta, lenta que ela olha a gente assim, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Ah, Você tá de implicância com ela, eu sei por quê, Sueli. A menina é bonita, já tá namorando com o Thales há um tempo, então é por isso. Ô, Dona Valéria, não acredito nessas coisas, não. Tá? Parece personagem desse livro aqui, olha. Que péssimo gosto. Quem arrumou esse livro pra você? Ah, o Rondo, Dona Valéria, mas deixa pra lá. Falando do Rômulo, e do namorado do Rômulo, você gosta? Oi? Você gosta do namorado do Rômulo, Sueli? Ô, Dona Valéria, não vou fazer fofoca, não, Dona Valéria. Não podia falar as coisas pra senhora. Porque aí eu vou falar as coisas pra senhora, a senhora vai ficar falando que eu tô de fofoca. Aí depois a senhora vai ficar lá me criticando. Aí tem que... Tá bom, não posso pegar eu fama, entendo, Dona Valéria. eu entendo. Você trata meu filho como se fosse o seu, né? E aí se acoberta tudo, né? Ô, Dona Valéria. Mas eu tô preocupada, Sueli. Preocupada com o quê, Esse menino lá em São Paulo, sabe? Com esse namoro novo, eu não sei. Ô, Dona Valéria, enquanto ele tiver alguém pra cuidar, ele tá bem, viu, Dona Valéria? Tá sozinho, não. E a senhora quer costume, né? A senhora quer casar os meninos? Aí, ó, pode ligar pro padre já, Dona Valéria. Já tem os dois aí, ó. E ligar pro padre, eu não sei mais se eu quero casar meus filhos, não, viu? Ô, Dona Valéria, a senhora liga, que daqui a pouco a senhora vai estar fazendo batizado, viu? Vai virar avó. Tá doida? Eu sou nova, Sueli. Olha que bonitona. Eu não tô na idade de ser avó, não, minha filha. Olha o pentelinho. Deus me livre. Bate na madeira. Trouxe os documentos? Trouxe. Tudo aí? Beleza? Ok. Tá bom, olha só. Fica tranquilo, tá? Vou tentar nada de ficar dando bola pra esses meninos com carinha de novela aqui, tá bom? Tá bom. Tá, eu tô marcando meu território. Tá. Você viu quanto gay bonito tem nessa cidade? Ah, Rômulo, agora então você está percebendo os gays bonitos da cidade. Não, não tô falando isso, olha. Para. Vai lá. Arrasa, tomba, lacra, ganha um Oscar. Que eu sei que você consegue, tá? Vou tentar. Obrigado. Até mais tarde. Te vê aqui? Tá bom? Sempre que eu venho aqui, tá um mar de gente. O que aconteceu pra ficar tudo tão quieto, de repente? Sabe aquela história do silêncio antecede a tormenta? Então. Drama familiar? Pois é, meu pai foi pra São Paulo e falou que vai voltar com o Ramon na marra. E ele foi sem permissão? Não. Ele simplesmente resolveu viver os sonhos dele, mas não avisou ninguém. Isso é pecado agora? É. Olha, já deu minha hora e eu nem vi. Quando o papo é bom, a gente nem percebe a hora passar, né? Ô, Bruna. Você acha que a gente pode marcar de se encontrar em algum lugar pra conversar, que não seja na minha casa, no meu quarto? Eu não sei se isso seria apropriado. Por quê? Ah, minha aparência é óbvio, né? Samuel, você acha realmente que eu ia julgar alguém que anda de cadeira de rodas? Você é de longe o paciente mais bonito que eu já cuidei, tá? E o que impede? Eu jamais julgaria alguém por isso, entendeu? Seria hipocrisia da minha parte. Mas você é meu paciente, né? Bom, sendo assim, então eu vou mandar demitir você. Ah, ok. Brincadeira. Não faria isso. Quer saber? Você tem meu número.
Não é recomendável, mas também não é proibido. Que pena, Bruna. Eu adoro o que é proibido, sabe? A Amora é sua psicóloga, então. Ah, só porque ela tem 75 anos? Mas olha, ela tá muito bem conservada, viu? Liga pra ela, então. Tchau, tchau. E aí, cambada, tudo bem? Aqui é o Rô, eu tô super bem. Eu sei que faz um tempo que eu não posto vídeos, mas é porque tem muita coisa acontecendo. Tô terminando minha faculdade, agora tô namorando. E bem, o Parkinson deu uma avançadinha. Mas falando nele, eu tô aqui em São Paulo, capital, para uma série de workshops e palestras que vai acontecer no Congresso sobre Parkinson Precoce. Então me acompanha porque vai ter muita coisa legal e eu espero que você goste. Eu sou a Isabel, tenho 43 anos, diagnosticada com Parkinson há 6 anos. Meu nome é Ivan, eu tenho 42 anos. Quando eu recebi o diagnóstico de Parkinson, eu saí do consultório como eu estivesse na mão uma sentença de morte, né? Você não enxerga o futuro, né? Você associa o Parkinson a tremor, a velhice, a impotência, a limitação. Enquanto não cravo o diagnóstico de Parkinson, acham que você tem depressão, que você tem um quadro de depressão forte. Eu sou uma pessoa que eu tinha uma vida a 1000 km por hora. A professora acordava às 5 da manhã, lecionava, chegava em casa, corrigia a prova, preparava a aula para outro dia. Minha vida chegou a 10 km. Mas aí, com o tempo, eu fui vendo que o Parkinson não é o fim, mas o começo de tudo, né? É o meu recomeço. Olha, eu acho que eu sou um privilegiado porque minha família não me trata assim como um doente, me trata como uma pessoa normal. As pessoas foram importantíssimas para mim, porque eu fui acolhida. Toda doença, ela se alimenta da tristeza, então parece que a doença ela vai minando a vontade de viver, a força, a alegria. E tem que reverter essa situação, você tem que entender que tem vida, que você pode ter algumas limitações, mas que a vida continua. Revolta não leva a nada, revolta não cura o Parkinson, revolta não cura nada. Para de reclamar da vida e viva, porque a vida é agora. Espero que vocês tenham gostado e lembrem-se, nós nunca estamos sozinhos. Ah, e o maior vilão é o preconceito e a falta de informação. Beijos do Rô. Cadê o Ramon? Carlos? Ramon! O que você tá fazendo aqui, Carlos? O Ramon não está. Cadê o Ramon? Dá isso aqui. Senta, por favor, ele não está. Quem te deu o direito de ir até a minha casa e mentir pra mim? Ninguém mentiu, não. Você, a Paula, todo mundo casou mentindo pra mim. Não. Vai até a minha casa e mente pra mim. Primeiro diminui o tom de voz, por favor. E ninguém mentiu, não. Ninguém decidiu nada pelo Ramon. O Ramon já é adulto, Carlos, ele sabe o que faz. Você é o pai do Ramon? Não, não sou. Não eu é. sou tio. Não é. Então quem te deu autoridade pra decidir alguma coisa por ele? Eu sou o pai, eu decido. A única coisa que nós fizemos foi dar espaço pro Ramon escolher o próprio caminho. E cadê o Ramon? Ele não está. E eu vou pedir pra que você vá embora e volte outra hora, mas calma. Eu espero aqui. Não, Carlos. Eu não vou dar teto pro seu showzinho aqui, não. Por favor, aqui é a minha casa. Tá tudo bem aqui? Tá tudo bem. Eu sou Henrique, Carlos. Carlos, meu irmão. Eu vou buscar água. E a hora que eu voltar, você vai embora. E vai voltar outra hora. Mas calma. Por favor. Tá sendo muito importante. Eu também muito. Foi bem especial mesmo. E aí, como foi lá? Fala, Ramon! Foi muito bom, foi maravilhoso aquilo. Foi. Tô muito feliz, tô muito feliz. Foi incrível. Eu sei o que eles acharam de mim, né? Mas eu aposto que eles chamaram. Tomara. Eu sei que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Sério. Finalmente eu encontrei. Sabe o que a gente podia fazer? Estamos só nós dois aqui em São Paulo. A gente podia sair pra comemorar, não é? A gente tem pouquíssimo tempo aqui. E eu soube que tem uns restaurantes maravilhosos que a gente podia visitar. Então vamos, hoje à noite? Posso até pagar tudo. Ah, é? Olha, Ramon Monteiro está me seduzindo pelo estômago, é?
Ramon não liga de você pegar a roupa dele desse jeito? Não liga não. Acho que ficou boa, né? Tá bonita. Tô. Sabe, desde quando eu perdi... Você sabe toda a história. Uhum. Eu achei que eu não ia fazer isso com mais ninguém. Será que foi uma boa ideia isso mesmo? Ah, meu pai não vai estar lá hoje. E sabe lá quando a gente vai poder fazer isso de novo? É. Mas se quiser a gente pode ir pra outro lugar, fazer outra coisa. Não, acho que tá tudo bem. Até que foi ideia minha, né? Mas não é isso. O que foi? É que eu nunca fiz. Eu sou virgem. Não é pra rir. Não ri, sério, não ri. Não é isso. É que eu tô feliz que eu sou a sua primeira. E também que eu vou fazer com uma pessoa que eu realmente gosto. Não responde as mensagens, nem visualiza as mensagens. Eu já liguei pro Paulo também, o Ramon tá aqui, celular desligado, toda hora cai na caixa postal. Não, e pior disso que se o pai chegar lá, pegar os dois juntos. Para com isso, Samuel, eu não quero nem pensar nisso. Thales, cara, liga pro seu irmão urgente. Meu pai foi pra São Paulo e ele vai buscar o Ramon na marra. Não tem ninguém em casa. Ah, sábado à noite, né? Vamos lá, casa do seu tio. Carlos. Você entrou aqui, Carlos. O que foi que você fez, Carlos? Você bateu no seu filho. Olha o que você está fazendo com a sua família. Carlos, você se tornou nosso pai. Olha pra mim. Vai embora. Espera. Leve isso com você. Isso é uma boa leitura. Porque és tu. Renega o teu pai. Despoja-te o nome. Se não quiserem, jure ao menos que amor me tens. O meu inimigo é apenas o teu nome. Continuaria sendo quem é, caso não fosse o teu nome. Eu aceito a tua palavra. Dá-me apenas o amor, que serei rebatizado. Matriz da morte, detestável maxila,
que está cheio das mais caras partículas da terra. Te forçarei os maxilares podres. Aceitarás tu mais alimento?